uns nomes novos, né? Meu nome é Maria Antônia, eu faço parte do núcleo pedagógico do Instituto, junto com a Luciene e com a Líbia e com a Selma Fontes. Então, estamos aí para o que vocês precisarem. Gente, é um prazer estar com vocês nessa noite. A gente sempre começa agradecendo aos nossos aportadores que possibilitam que tudo isso aconteça, né? A Eliane, que é a nossa CEO, idealizadora de todos os projetos, escreve, mas a gente tem uma grande parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte e o Fundo Municipal do Idoso para apoiar, né? Eles apoiam o projeto e nós temos os nossos aportadores que apoiam aí com pecúnio, né, para que tudo aconteça. Então a gente começa agradecendo a todas essas empresas incríveis e eu quero chamar a atenção de vocês para observarem essas empresas maravilhosas que estão apoiando o empreendedorismo aqui no nosso Brasil, tá bom? Vamos lá? A todas essas empresas, nosso eterno agradecimento, né, gente, pela parceria, pelo apoio. Agora eu vou passar a palavra para você, né, Natália? Seja bem-vinda. E falando rapidamente, tá, gente? A Natália vai se apresentar para vocês, mas a Natália ela é mentora, ela é palestrante, ela é treinadora, ela é escritora, co-escritora. É uma lista enorme de competências que o IPPE só tem professores e palestrantes incríveis. Então, a gente está muito feliz com a sua presença nessa noite, tá, Natália? Seja bem-vinda. Ai, E obrigada. para conversar com você sobre esse tema super importante, né, Natália? E aí eu vou deixar para você, porque eu não quero ficar falando, dando spoiler, né? Ai, Seja muito bem-vinda, boa palestra. obrigada. Muito feliz de estar aqui nessa noite com todos vocês. Obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme. É a segunda vez aqui juntamente ao IPPE, junto com todos vocês. Então, realmente é uma honra. E principalmente falar de um conteúdo que eu gosto bastante, que é comunicação, né? E às vezes trava, a tecnologia é assim, o trem não dá certo daqui, às vezes trava dali, o que a gente não pode é desanimar, porque acontece, maioria das vezes aí acontece, e o importante é o quê? É a gente focar aqui no que a gente precisa fazer e ir para frente, porque a vida é assim, não é mesmo? Então, bom, vou me apresentar aqui rapidamente para quem está me conhecendo agora, já vi que tem várias convidadas e convidados por aqui. Então, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. A gente vai falar muito sobre comunicação e como uma boa comunicadora, né? E é isso que me trouxe até aqui e é o que faz realmente a diferença aí na minha profissão. É o que eu quero passar para vocês hoje de uma maneira muito leve, de uma maneira muito tranquila, que tudo na vida é treino. Então, eu tenho aí, né? Sou de Minas Gerais, Mineiro Ai, carioca do Brejo, como dizem por aí, que eu sou de Juiz de Fora. Moro atualmente aqui em São Paulo, Alphaville, há 15 anos. Então, minha primeira formação foi meu pai que escolheu. Então,
sou muito grata por aquele momento que eu vivi ali, mas chegou num momento que eu olhei para um lado, olhei para o outro, aquele jaleco branco ele não me servia mais. E foi aí que eu comecei a empreender. Fui chamada de louca, né, por trocar o CLT para entrar no mundo do empreendedorismo, mas sou a pessoa mais feliz e realizada, posso dizer isso. Principalmente porque empreender é exatamente sobre isso daqui. É sobre a gente aprender todos os dias, é sobre a gente saber lidar ali com o nosso dia a dia mesmo, né? Saber que não é tudo tão programado assim e a gente segue. Tenho 15 anos de mercado imobiliário, comecei em 2020 a trazer todo o meu negócio para o Instagram e foi aí que ele tomou uma proporção ainda maior. E foi exatamente, fui convidada para escrever 3 livros. Hoje eu reúno ali minhas mentoradas para dar a mesma oportunidade. Juntamente aí delas, a gente vem sempre fazendo eventos. Então, estou sempre em palestras do mercado imobiliário e com processo de mentoria e aulas aí online. Então, bom, vamos entrar aqui no que interessa. Acredito eu que a gente conseguiu dar um jeito aqui e vai dar tudo certo, porque antes não estava abrindo a janela e eu acho que agora vai abrir. Vamos ver aqui. Aqui, ó, janela. Foi. Compartilhar. É, a gente vai ter que ir daquele outro jeito mesmo, entrando por e-mail. Não tem problema nenhum. E aí, o que vocês tiverem de dúvidas, a gente vai abrir aqui no final. E aí, a gente vai passando aí e tirando todas as dúvidas. Estão vendo a minha tela? Me dá Não, um. Ainda não. ainda Tá não. vendo? Não. Não. Então, será que eu vou ter que abrir por aqui, pelo e-mail de novo? Não deu certo. A gente achou que ia dar. Provavelmente vai ter que ser pelo e-mail, tá? Ah, então deixa. A gente vai por aqui pelo e-mail. Tá vendo o meu e-mail? Tá vendo a minha tela? Não, aí no caso tem que fazer o compartilhamento novamente. Então deixa eu sair lá, entrar de novo. Compartilhar a tela. Então eu venho aqui, ó, mas ele não abre. O pessoal não tá Você dá vendo. acesso à gravação da tela do navegador. Vai lá, volta no Volto aqui no Zoom, compartilhar, janela. Cria do Chrome. É. Cadê a apresentação? Qual que é dela? Então, é isso que a gente vai fazer do outro jeito mesmo. Não vai. Eu não sei por que não tá indo aqui. Compartilhando, então, aqui minha janela. Abri tanta coisa aqui agora. Tá vendo a minha janela? Com você na tela? Ítalo. Não, Não. não, ainda não. O que acontece? Você vai ter que clicar em compartilhar e selecionar a sua tela de navegador onde está a internet, né, no caso. Aí nisso você consegue só trocar de janela. Aí Aí foi? agora foi, agora tá ok. Ah, perfeito, então. Posso ir fazendo desse jeito aqui, então? Sem problemas, E passando? O que você acha? sem problemas. Ah, então perfeito, então. Então, bora lá. Transforme sua comunicação e multiplique as suas vendas. É esse tema que a gente vai falar aqui hoje, que é um tema muito importante. E eu já quero começar com uma atividade, né? Que vai fazer muito sentido aí, porque tudo é comunicação, tudo comunica. E é exatamente sobre todos esses pontos que a gente vai passar aqui hoje. Então, você que está aí comigo me assistindo, vamos lá. Bate uma palma. Foi fácil, né? Agora, bate 2 palmas. Fácil também, né? Agora eu quero que bate 1,5 palma. A gente se perde, não é mesmo? Então, isso deixa muito claro que muitas das vezes a gente acha que está comunicando e o outro
não está entendendo a nossa comunicação. E para ficar ainda mais claro, a gente vai começar com uma análise de marca. Aqui eu trouxe 2 marcas de refrigerante à base de cola, né? Coca-Cola e aqui a gente tem a Pepsi. 2 marcas super famosas de refrigerante, porém com posicionamentos e comunicação completamente diferente. Então já começa aí, né, pelo visual. A Pepsi ela traz essa cor aí do branco, o vermelho e o azul. Já a Coca-Cola, ela é ali o vermelho e branco. Quando eu te pergunto, você lembra de alguma propaganda da Coca-Cola? Para aí e pensa. Vai vir aquela propaganda de Natal, família, não é mesmo? E quando eu te pergunto, me lembra aí, tenta aí lembrar de uma propaganda da Pepsi. O que você lembra? Quando eu faço essa pergunta geralmente, na minha palestra, quase ninguém lembra muito da Pepsi, né? Mas aí eu vou te relembrar. Ela é o quê? Aquela propaganda do é a Pepsi, pode ser? Então, a comunicação das marcas, ela é diferente. Por mais que sejam 2 refrigerantes aqui, né? A Coca, ela tem aquela comunicação mais família, mais intimista, almoço de domingo. Já a Pepsi é o quê? Mais tiradora de sarro, mais na brincadeira, né? E por que a gente está falando sobre isso? Porque todos nós aqui somos uma marca, né? Independente do nosso negócio, nós somos uma marca. Então, tudo comunica. Tudo, 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 tudo. E é isso que a gente vai entender aqui a partir dos pilares da comunicação, né? Os pilares da comunicação falam exatamente o quê? Que existem 2 comunicações, uma verbal e a não verbal. Então, a comunicação verbal, ela é apenas 7%, que é exatamente o quê? O nosso discurso. É o que a gente fala. E 93% da comunicação, ela é não verbal, que é o quê? Que é a nossa imagem, é a nossa postura. Então, primeiro, o cliente compra a gente, para depois comprar o nosso serviço. E nós somos julgadores, a gente julga as pessoas, infelizmente, muitas das vezes pela aparência. Então, a gente precisa entender aí que a nossa postura, a nossa imagem, ela precisa estar condizente com o que a gente fala. Não adianta a gente falar lindo, maravilhoso, se aqui os 93% do não verbal, ele não está alinhado. Então, não adianta só falar, você precisa parecer ser, né? Então, a imagem percebida é igual à nossa marca pessoal, que é a nossa assinatura. E a gente vai destrinchar isso daqui para ficar ainda mais claro. Comunicação é conexão, é transmitir uma história, é uma emoção. Então, Abinara, como é que funciona isso? Funciona exatamente como um espelho. Então, a nossa imagem e a nossa postura, ela gera sentimentos aqui e hormônio em quem está com a gente. Então, por exemplo, quando a gente sorri, automaticamente a outra pessoa sorri também. E é engraçado que no livro, a Bíblia acho que é Bíblia das Vendas, é Bíblia da Venda, o nome do livro, eu li há muito tempo atrás, ele fala exatamente sobre isso, né? Em um capítulo. Se a gente faz uma pessoa sorrir, a gente faz ela comprar da gente. Então, nisso daí, a gente entra aqui em oratória, né? Nada mais é do que a habilidade de falar em público de forma definida e estruturada. Abinara, oratória é importante? Sim, ela é importante. E existem várias técnicas para a gente aprimorar a nossa oratória. Objetivo: informar, influenciar, atrair a atenção
do ouvinte. Então, não é apenas o que nós falamos, mas sim o como a gente fala. Então, a responsabilidade é nossa, né? De impactar quem está ouvindo a gente. Tá bom, Abinara, mas eu preciso disso se eu tenho uma loja de roupa? Sim, porque a gente comunica com o nosso cliente, a gente vai comunicar ali com o nosso funcionário, a gente vai comunicar com o nosso fornecedor. Então, é nossa responsabilidade. E a mensagem que a gente está falando, ela precisa ser clara e tá sempre ali o quê? Prendendo a atenção da outra pessoa. Então, ela tem que estar aqui, ó, diretamente. E para isso vão ter alguns conceitos que vai fazendo um ao outro sendo relevante ali naquele contato. Então, a maneira como a gente fala impacta diretamente em entonação, em vibração, em intensidade, velocidade e gestos. E a gente vai ver esses itens aqui. Autoconhecimento é sempre muito importante para tudo o que a gente vai fazer. Porque somente quando a gente consegue entender quem é a gente consegue passar aí adiante. Igual eu sei que eu sou uma pessoa muito acelerada. Então, eu preciso muitas das vezes o quê? Dar aquela respiração ali, sintetizar e passar para frente. Porque tudo na gente envia uma mensagem. Então, quem sou eu? O que eu faço? O que eu tenho? São importantes essas perguntas para a gente entender, muitas das vezes aqui, quais são as habilidades que eu preciso aprimorar. Quais são as habilidades que eu preciso estudar um pouco mais, que eu preciso entender um pouco mais. Saiu hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, uma reportagem muito importante falando que pessoas com TDAH, elas têm 5 vezes mais possibilidades de trabalhar com empreendedorismo. Por quê? Por causa de ser mais dinâmico. E eu tenho TDAH, então eu consigo entender aí, muitas das vezes, do porquê, né, que o empreendedorismo ali ocupou tanto espaço e me chamou tanto a atenção. Então, são 5 passos aqui importantíssimos. Primeiro, aprimorar sua consciência corporal e autopercepção. Segundo, faça uma análise do seu perfil, postura, tom de voz, da respiração, velocidade da fala, clareza. Porque muitas das vezes, postura, por exemplo, é algo que eu tenho treinado bastante. Porque eu tenho o hábito de quê? De estar assim, principalmente aqui, ó, em aula, né? Aquela postura mais ereta, quando a gente está ali de frente com o outro, quando a gente para numa conversa. Então, treinar na frente do espelho é importante. Então, grava vídeo, ajusta áudio. Eu tinha um problema incrível de não conseguir ouvir a minha voz. Como eu fui melhorando isso? Treinando, treinando, treinando. Então, vai ajustando o que precisa melhorar. E pratique a comunicação que vai além da fala. Então, eu estou aqui sentada, falando aqui com vocês, eu estou o quê? Equilibrando voz, gestos, postura. Isso ela influencia na mensagem final. Por quê? O nosso corpo fala. Então, tem vários detalhes que eles vão fazendo a diferença. Respiração é importante? Sim, é importante, né? O ar é o combustível da fala. Então, a gente precisa equilibrar aqui para que a gente consiga desenvolver o quê? A nossa comunicação. Quando a gente para, dá aquela respirada mais profunda
a gente consegue fazer uma pausa ali para realocar as próximas falas que vai entrar. E tudo isso não vai ser de um dia para a noite. Tudo isso é treino. Então, por exemplo, se você tem uma loja, né? E foi atender o primeiro cliente ali, como é que foi? Que nota você daria ali para aquele seu primeiro atendimento? E que nota você dá hoje para o seu atendimento, né? Quanto mais você treina, melhor você vai ficando. Então, se você não conhece ali o problema, como nesse exemplo aqui, ó, que é, ó, outra ferramenta é o uso das pausas durante a sua fala, que é essencial na transmissão do que você quer passar para frente. Então, a oratória, ela precisa ser envolvente e não monótona, que nada mais é do que o quê? A gente está sempre fazendo ali perguntas, jogando CTAs, né? Que é um comando de ação, que é um... Me responde aqui, principalmente em vídeos, a gente usa bastante. Nos stories, quando a gente quer fazer aquela comunicação ali, a gente pedir a opinião, a gente tá mais envolvido. E aí vem quem depois? Postura, que nada mais é do que o quê? Ela tem que ser condizente, porque não adianta eu estar aqui. É que hoje eu quero falar com vocês que, assim, a aula não é condizente. Ou quando você tá ali no dia a dia e você acaba, né, se jogando. Ou quando a gente grava um vídeo e não coloca a energia, não coloca ali o posicionamento. Então, essa postura, ela precisa ser condizente com a nossa fala. Porque não adianta eu estar aqui numa super energia, empolgada, mas tá jogada, né? Então, todos esses conceitos, eles vão andando junto. E quando você começa a parar, a analisar, você consegue ter cada vez mais uma definição melhor do que você precisa ajustar e o que você precisa se posicionar. Gesticulação é a mesma coisa. Não adianta. Quando, né, a gente está aqui, vou posicionar aqui meu computador para ficar mais fácil. E aí, tá numa comunicação, abre muitos braços, ou tá muito ali se jogando, ou a gente fica, às vezes, mais tímido, mais contido, e aí não consegue se expressar. Então, os gestos, né, eles são muito importantes porque eles vão entrando aqui na nossa fala. Então, como usar esses gestos, Abinara? Sempre de uma maneira mais sutil. Então, quando você quer levar a voz, você consegue levar, você traz a mão, você traz aqui de volta. Então, toda essa parte aqui, ela vai sendo construindo, e ela vai sendo construída para que a gente possa ir ali dando sentido para nossa narrativa, tá? Então, ó, seus gestos reforçam e contradizem e anulam a mensagem verbal. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado aqui. Principalmente tem gente que tem mania de conversar assim, ó. Vocês já repararam? Tipo, cruza os braços, né? E esse é um gesto o quê? Esse é um gesto de tô negativo, tô mais aqui, é mais apático. Então, mão no bolso, ou pega a caneta. Ah, não tem uma caneta aqui agora para dar o exemplo. Pega a caneta aí, ó, fica clicando caneta, ou fica mordendo uma tampinha da caneta. Tudo isso. Ah, pegou aqui, ó. Quando a gente fica assim, ó, tá em um atendimento, ou tá numa conversa, ou tá numa reunião, clicando caneta, né? Então, esses são os gestos que a gente precisa principalmente aí evitar. O nosso corpo fala e chega antes da nossa fala. Então, eu tenho um desafio aqui para vocês. Expresse na frente do espelho.
Para na frente do espelho ali todo dia e veja seu movimento. E treine o seu movimento. Antes a gente fazia muito mais isso, né, na frente do espelho. Hoje, um outro conselho que eu dou também é o quê? Treinar com a câmera, né? Abrir a câmera do celular e aprender a se ver, aprender a se ouvir, aprender ali como que você está agindo e como você está te posicionando. Isso vai fazer total sentido aí na hora da sua comunicação. Então, expressão facial, super condizente. Às vezes uma pessoa está falando uma coisa e a gente está... né? Então, as expressões precisam ser ali, fazerem sentidos. Então, não adianta falar sobre estar triste se você está alegre. Principalmente quando a gente vai passar uma mensagem. Então, a expressão facial, ela vai sendo muito, muito condizente também. Contato visual faz a diferença, né? O olhar no olho, o conversar ali e tá no tete a tete ali, olho no olho, é importante. É um dos pilares da comunicação mais poderoso que existe, principalmente quando a gente está falando em vendas. Principalmente. Então, esse contato numa negociação, quando você está ali naquele momento ali, né, de uma apresentação, apresentando um produto, ou falando até mesmo do seu próprio empreendimento, do seu próprio negócio. Olho no olho, contato visual, ele é o mais importante de todos. E o que não fazer, que a gente falou aqui bastante, ficar aquela coisa assim, a mulherada ela tem muito mania de arrumando o cabelo, aí fica aqui, aí vem pra cá, aí joga, aí vem, né? Já tinha comentado antes, quando a gente falou ali dos gestos, o quê? Mão no bolso, ou a perna, né? Você tá numa conversa ali, a perna tá, né? Não para 1 minuto. Vocês já conversaram com pessoas assim, que não para 1 segundo? Vai tirando até a concentração, né? Ó, caneta e comunicação arrogante e agressiva. Muitas das vezes a gente acaba, né, tendo aquele jeito ali um pouco mais bruto de falar, então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente, nessa parte, principalmente no que a gente vem vivendo hoje. Então, essa comunicação, quanto mais leve, mais gostosa ali ela consegue ser. Mas, Abinara, eu preciso me posicionar, sim. Mas a autoridade é diferente, né, de ser o quê? Autoritário, que tem a ver com ser agressivo ou arrogante. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado aí com essas ações. E a voz? Aonde que entra a voz? O segredo da voz é encontrar a entonação correta. Então, a gente dá ritmo na voz, pode, como que eu posso dizer aqui? Vou dar reparar, por exemplo, aqui, ó. Quando eu quero dar ênfase numa palavra, tá vendo, ó? ênfase numa palavra. Ou quando eu quero o quê? Trazer uma empolgação, eleva o tom de voz. Quando eu quero trazer aqui o assunto para mais sereno, mantém um ritmo, né? Uma pegada aqui mais calma. Então, esses conceitos de voz, e tem muita gente que tem muito preconceito com a própria voz, né? Ah, mas Abinara, eu não gosto da minha voz. Tudo é treino. Vai treinando, vai se ouvindo. Fazer aula ali de canto é muito importante. Esses dias, eu sou dislexa e eu tenho TDAH, né? Então, eu tenho muitas coisas, eu tenho que treinar um pouco mais, né? Igual, por exemplo, já foi dando aqui o negócio, eu não queria entrar, eu já tava aqui nervosa. Ai, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver? Então, até eu voltar, pegar o ritmo, mas isso tudo é o quê? Autoconhecimento. Então, eu vou entendendo ali
que eu vou precisar desse passo a passo. E a voz, ela vai concluindo, ela vai diminuindo o ritmo e ela vai se encontrando. Então, velocidade de fala, as pausas são importantes, principalmente em vídeo, E vocês vão entender aqui por quê. Tem um slide aqui que eu trouxe um estudo que eu vou usar até ele aqui como exemplo. E eu vou querer que vocês coloquem no chat ali para eu ver o que vocês vão responder, né? Então, o ouvinte, ele só retém 10% do que a gente fala. Então, 90% é desconsiderado. Então, do que eu vou estar trazendo aqui de todas essas informações hoje, vai ter alguma coisa que você vai pegar mais e vai falar assim, caramba, é mesmo, eu precisava ouvir isso. Eu preciso aprimorar essa habilidade. Então, quanto mais informações a gente vai trazendo, mais resultado a gente vai tendo. E é muito importante quem? O storytelling. O que é o storytelling? O storytelling é a arte de contar boas histórias. Tudo o que a gente sabe hoje são histórias. Histórias que contaram para nós. Então, não existe história ruim. O que existe são histórias mal contadas. Mas, Abinara, eu não sei contar história. Sempre que você for fazer um atendimento, for falar do seu produto, for falar do seu negócio, monta aqui, ó, início, meio e fim. Que aí você não se perde nesse processo. E você consegue ter o quê? Uma sequência lógica. E tudo é uma história. O nosso atendimento é uma história. Totalmente. Porque a gente conhece ali o nosso cliente. A gente quer passar aquela informação. Então, a gente pergunta, né? Faz perguntas estratégicas. A gente vai falar sobre perguntas aqui ainda hoje. Então, o fazer desejar é o maior conceito de marketing hoje. A gente entende muito bem isso nas propagandas, principalmente, né? Dei o primeiro exemplo lá de quem da Coca-Cola. Aquela propaganda ali de Natal que a gente chora. A gente já fica esperando ali e já imaginando, né? Então, o despertar a vontade no outro, fazer ele imaginar, eu querer ter ali o seu produto e fazer parte daquilo dali é importante. Então, o storytelling, ele é uma base fundamental. E o que você pode fazer? Contar uma história em papel, né? Escreve. Escreve ali a história do seu produto, escreve ali a história do seu negócio, escreve a sua história. A sua história também é importante. Mas, Abinara, eu não tenho nada de importante. Tem. Você tem muita coisa importante. Principalmente para você se entender e passar adiante todo o seu conhecimento. Então, ver e ouvir e sentir. Isso gera uma memória, que é uma experiência. Então, a gente trabalha também esses sentidos quando a gente fala da nossa comunicação assertiva. Então, entre entonação, que existem 3 princípios, né, que são palavras estratégicas, tom estratégico, pausa estratégica ali para estar absorvendo a mensagem que a gente quer passar. E o tempo de vácuo. A gente precisa tomar muito cuidado, porque nisso daqui é onde entra quando te faz uma pergunta e você não sabe. Aí você fala, a gente deixa o quê? A outra pessoa do outro lado insegura. Nosso cliente, ele fica inseguro e muitas das vezes ele não compra da gente. E quantas vezes a gente já viu que o seu produto é melhor, mas não vende?
Por que não vende? Porque a gente não está comunicando o que precisa ser comunicado. E nem sempre é o valor. Porque você gera valor no seu produto e você precisa fazer toda essa outra estratégia. Então, esse alinhamento de comunicação, ele é importantíssimo, porque nós somos visuais. Não tem como. A gente já viu ali nos pilares da comunicação. 90% das informações transmitidas ao cérebro, ela é visual. Então, as pessoas lembram de 80% do que vem, 20% do que leem e 10% do que ouvem. Lembra que a gente comentou sobre isso dali. Então, agora que eu quero que vocês coloquem aí no chat para eu ver, deixa eu abrir aqui, que eu quero ver a resposta. É o seguinte. Um chefe de cozinha, ele preparou um jantar. E aí, que ele serviu esse jantar de duas maneiras diferentes. Uma, o prato estava super arrumadinho, estava ali arroz, feijãozinho, o bife, a batatinha e a saladinha. O outro prato estava a comida toda revirada. O arroz misturado com feijão e a salada e a batata. Coloquem aí no chat que eu quero ver. Qual prato vocês acham que ganhou, assim, a comida estava muito gostosa, a comida estava quentinha, a comida estava saborosa? O prato 1 que estava arrumado ou o prato 2 que estava todo bagunçado? Coloca aí que eu quero ver. Aí, tá vendo, ó? Foi o quê? Vocês acreditam que o prato 2 falaram que a comida estava salgada? Que a comida, uns falaram que estava salgada, outros falaram que estava sem sal, outros falavam que não estava gostosa, que o prato 1 estava muito mais gostoso. Isso por quê? Por causa da apresentação. Então, a apresentação, ela importa sim. Ela importa sim. E como a gente falou bastante de oratória, né? Da parte ali da comunicação, ela falada, podemos dizer assim, agora a gente vai entrar o quê? A gente vai entrar ali na parte não verbal, né? A gente falou muito de verbal, agora a gente vai falar de não verbal. Que nada mais é do que eu trouxe quem aqui? O branding. O que é o branding? O branding é o que falam da gente quando a gente sai da sala. É o que as pessoas falam do nosso negócio. É o que as pessoas falam do nosso produto. O que elas falam do nosso atendimento? Esse atendimento, tanto físico como digital. O que as pessoas falam? Ah, mas a Binara, eu não preciso me importar com o que as pessoas falam. É feedback. Feedback, ele é importante. Então, o branding nada mais é do que a gestão da nossa marca pessoal. É a gente agindo e se posicionando conforme fica claro para o nosso cliente quem é a gente. Então, é um sentimento que a gente desperta ali na nossa audiência, no nosso público, no nosso consumidor. É um mundo que a gente cria e que as pessoas querem fazer parte. É o que você tem a oferecer, né? Por que uma água cristal custa R$3 e uma água Voss custa R$30? É tudo água. Entende? Então é a apresentação, é a história, é o storytelling, é o que conta. Tudo isso ela influencia diretamente em valor final, que é como a gente vende. Então,
Você é a sua empresa, você é seu CPF, você é a sua marca. Então, precisa estar alinhado. Então, como você se veste para ir trabalhar? Como você se veste para aparecer nos seus vídeos? Ai, Abinara, mas isso daí é bobeira, isso daí é besteira. Não é não, meu amor. Ninguém gosta de fazer negócio com coitadinho. As pessoas, elas gostam de lidar ali com as pessoas de igual para igual. Então não adianta falar que você tá de blazer se você tá com uma roupa super curta, super decotada, né? Eu gosto de usar muito esse exemplo, falando ali de mercado imobiliário, é o corretor, ele está de terno e gravata, atender ali o público que vai estar num terreno. Faz sentido? Não faz sentido, não vai conectar. Então a gente precisa ter muita atenção em como a gente está sendo vestido, como a gente está vestida, porque melhor do que estar bem vestida é estar adequada para a ocasião. Essa daqui de vestido de paetê tá super bem vestida, por quê? Para uma balada, para uma festa. Mas ela estaria para um atendimento ali, né? Por exemplo. Não. Minha gatinha toda hora fica aparecendo aqui no vídeo, ó. Agora não. É essa noção. Essa noção, ela é importante, porque ela tanto atrai quanto ela repele as pessoas. E aí que a imagem desejada é a nossa imagem percebida. Então, como você é? Como você quer ser? Porque tudo isso a gente consegue mudar. E tudo isso vai influenciar o tipo de cliente, o tipo de negócio que a gente tem, que são as pessoas que a gente vai atrair para dentro desse negócio. Então, como você quer ser vista? E entra muito cuidados com o ruído na comunicação, que nada mais é do que aquele esmalte todo lascado pela metade, os meninos ali, né, com a barba muito, porque hoje em dia tá na moda, né? Até o banco hoje liberou, mas tem que tomar cuidado de como você tá, a sua loja, o seu comércio, como é que tá ali o vidro de ketchup que tá em cima da mesa. Como tá a vitrine da sua loja? Como tá arrumada ali como é que fala? As prateleiras. Então, uma blusa que tá furada, que a gente acha que ninguém vê, mas todo mundo tá vendo. E aí, naquela que você sabe que tá furada e você quer esconder, isso acaba gerando o quê? Uma insegurança. Então, quanto mais cuidado a gente tem, mais eficiente a gente consegue ser. Porque tudo isso gera segurança. Lembra que eu falei lá no começo? Primeiro o cliente compra a gente. Depois ele compra o quê? O nosso serviço. E o que é serviço? Serviço é servir ao outro. Serviço é ser visto. Então a gente precisa gerar segurança. E quanto mais alinhado a gente tá, mais posicionado a gente consegue ficar. E aí entra quem? Psicologia das cores. Psicologia das cores, ela defende que as cores geram emoções, que geram sentimentos, que geram ações. Então, na psicologia das cores, eles entendem aí que se uma cor ela ajuda na venda, a cor certa ela vende, né? Então, a gente vai perceber aqui, ó, cores de vários negócios. Que cor que é um McDonald's? O Nubank, que a gente viu aqui, que é um dos nossos patrocinadores. Por que o Nubank é roxo?
Será, ai, nossa, que cor nós vamos colocar? Ai, vamos colocar um roxo. Mas por que do roxo? Cada cor, ela tem um significado. Por mais que o nosso negócio é nosso, ele não é sobre a gente. Ele é sobre o nosso cliente. Então, por que o Nubank escolheu o roxo? Porque ele é um banco digital. Ele foi o primeiro banco digital. Então, é o quê? O imaginativo. Todo mundo, nossa, será? Ele não é um banco conservador, igual a gente pode ver aqui, outros bancos. Então, por isso ele trouxe o roxo, né? Do fantasioso ali, do sábio. Já o azul, o que o azul transmite? O autêntico, o forte, o confiável. Então, quais são essas marcas que usam o azul? Aqui, ó, tem vários exemplos aqui, ó. Dell, HP. E o verde? O verde é mais voltado, né, para o sustentável, para o saudável. Então, quais são aqui as marcas que usam o verde? Starbucks, por exemplo. O cinza é o quê? É o equilíbrio, é o calmo. Então, a gente traz aqui quem, ó? Traz a Apple, traz a Honda, traz Nike, né? O vermelho, que é o jovem, que é o ousado. Já o laranja, ele traz o quê? O amigável, o alegre. E o amarelo é o caloroso. Então, cada cor, ela vai influenciar diretamente. Então, muitas das vezes, a gente precisa o quê? Aplicar para a gente entender quais as cores elas vão funcionar melhor ali para o nosso negócio. Importante alinhamento da comunicação? Sim, é importante a gente alinhar a nossa comunicação, porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Com certeza você já ouviu isso daí. Não adianta você querer ficar ali querendo falar com todo mundo, agradar todo mundo, sendo que nem ele lá em cima, né, conseguiu isso. Então, quanto mais a gente consegue alinhar a nossa comunicação, mais assertividade a gente consegue ter dentro do nosso negócio. Sua postura, ela tem tudo a ver com os clientes que irão se conectar com você. Quando a gente fala de postura, a gente está falando de quê? Dos pilares da comunicação. Postura envolve o quê? Imagem, ela envolve postura, discurso, os três, tá? Então, quem é o seu público? Você já parou para pensar nisso? Quem é o seu público? Porque não é todo mundo que é o seu público. Todo mundo é muita gente, né? Então, para pensar um pouquinho aí agora no seu negócio. Quem são os seus clientes? Porque o seu público, ele vai ter a ver com como ele se comporta na geração que ele está. O seu público, ele vai ter a ver com a maneira que você fala. Ele vai ter a ver com a localização, com a região. E a gente vai entender tudo isso aqui. Então, quais são as objeções do seu público? Muita gente trava quando fala de objeção. Mas as objeções, elas são ótimas. Porque são contornando as objeções que a gente consegue tirar o nosso cliente do ponto A e trazer ele para o ponto B. E efetivamente realizar ali a venda, né? Porque o cliente, ele quer comprar e a gente quer vender. E venda nada mais é do que troca. Você tem uma blusa e eu tenho dinheiro. Eu preciso dessa blusa e você precisa do meu dinheiro. E venda é 98%, podemos dizer assim, emoção, né? 95% emoção, comprovado em estudo. Então,
Quando a gente sabe quais são as objeções, vou passar mais uma atividade aqui, que é muito bacana, que me ajudou muito, me ajuda muito, né? Principalmente exercendo minha profissão como corretora de imóveis, que é o quê? Listar. Liste todas as objeções que seu público tem. Faz uma lista. Vou trazer aqui para o meu exemplo, né? Para ficar mais fácil. Então, por exemplo, o cliente acha que o financiamento é muito longo, que fazer financiamento vai pagar 3 imóvel, que a taxa de juros está muito alta. Vai anotando. Tudo. E depois você para e responde todas elas. Quando você responder, você tem objeção e você sabe contornar essa objeção. Então, quando ela vira à tona, você sabe como comunicar ela da melhor maneira. Exercício aí, ó, que vai te ajudar, assim, para tudo, tá? Para tudo e para qualquer negócio. Então, se a gente está falando de público, quem que a gente tem que entender, Abinara? Público-alvo. Quem é o público-alvo? É o grupo de pessoas que fazem sentido para o nosso negócio. Então, qual é a faixa etária? Qual é a renda? Qual é o gênero? Formação, geolocalização, estado civil. Porque você concorda comigo que se o meu público, né? Se eu vendo, por exemplo, se eu trabalho pensar aqui, com games. Se eu trabalho com games, geralmente o meu público vai ser o quê? Vai ser um público mais adolescente, concorda? Então, um público mais adolescente, eu posso usar gírias. Eu posso usar palavras que tá acontecendo ali no momento que eu vou me conectar com eles, certo? Mas se o meu público é mais sênior, eu falar gírias, eu vou me comunicar com o meu público? Eu vou atrair ou vou repelir? Eu vou repelir, não é mesmo? Então, entender aqui quem é o nosso público, ele faz com que a gente consiga falar exatamente o que outro quer ouvir. E isso faz uma ponte direta. E dentro desse público-alvo tem quem? A persona. Quem é a persona? A persona é o nosso cliente ideal. É o cliente que compra da gente. E persona, a gente escolhe. Você para e pensa, quem é o meu cliente ideal? Fecha o olho. Faz esse exercício aí, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Persona você não descobre, você escolhe. Então, persona, quando você fecha o olho assim, qual é aquele cliente que você já vendeu e que você mais gostou de vender? Pensa nesse cliente. Dá um nome para esse cliente. É Maria? É o José? É casado? É solteiro? Qual é a idade? Qual é a profissão? Qual é a renda? Tem filhos? Não tem filhos? Onde mora? Condição social? Porque quando você consegue montar isso, você consegue ter exatamente o perfil do seu cliente. E aí você consegue alinhar essa comunicação. E tudo que você começa a criar é feito para essa pessoa. Olha só que interessante que eu trouxe aqui. Trouxe aqui quem? O histórico das gerações. Que mostra exatamente como cada geração aqui, ela funciona. Então, ó, geração aqui, ó, os nascidos em 1940 e 1959. Qual é o contexto
né, de vida ali. O contexto é o quê? Veio do pós-guerra, no Brasil, ditadura, repressão. Então, qual é o comportamento? Ter um comportamento mais idealista, mais revolucionário, é mais coletivo. Qual é a forma de consumir? Ó, ideológico ali, o vinil, o cinema, a música, que é diferente da geração X, que veio do quê? De uma transição política, hegemonia do capitalismo, meritocracia, ter um comportamento mais materialista, mais competitivo. E qual é a maneira de consumo? Por status, marcas, carros e artigos de luxo. E a geração Y vem o quê? De um contexto o quê? Da globalização, estabilidade da economia, surgimento da internet. Eu, por exemplo, tenho muito mais dificuldade de mexer assim, de ter uma habilidade ali, do que, por exemplo, a minha enteada que tem 10 anos. Ela pega um celular e ela sabe fazer tudo. Por quê? Por conta da geração. O contexto de criação, o comportamento, o consumo. Então, quando você entende qual geração o teu cliente ela está inserida aqui, você consegue montar campanhas, criar anúncios, fazer campanhas de marketing, montar uma vitrine. Mas, Abinara, eu trabalho com restaurante. Quem é seu público? Seu público é mais jovem? O que você pode colocar? No seu restaurante, por exemplo, você pode colocar de sexta-feira um happy hour. Se ele é ali, por exemplo, vou dar um exemplo daqui de São Paulo, né? Se ele está na Paulista ali, onde tem muitos prédios comerciais, salas comerciais, onde o pessoal vai sair do trabalho, vai passar lá e vai querer comer uma porção. Então, essas gerações, elas também vão estar aí totalmente ligadas ao nosso tipo de negócio. Então, por que esse cliente ideal se identifica com você? Por que eu vou comprar um imóvel de você? Por que eu vou comprar o seu artesanato e não o da Maria? Por que eu vou comprar? O que vocês têm em comum? Né? O que leva ali eu a escolher você, escolher o seu restaurante, escolher sua loja, escolher o seu artesanato? O que me leva a isso? O que leva é a nossa comunicação. Como a gente se comporta, como a gente se posiciona, como a gente fala, como a gente se veste, como a gente pensa. Então, você está se posicionando para atender o seu cliente? Está se vestindo? Está se preparando? Porque todo esse conjunto faz sentido. E olha só como que é engraçado isso. O posicionamento de imagem. Porque a gente julga as pessoas pela aparência. É ou não é? Cá para nós. Então, muitas das vezes a gente... vou ali, vou fazer de qualquer jeito. E eu não tô falando de roupa de marca. Eu não tô falando de... Eu estou falando do quê? De você estar ali, ó, alinhado. Então, o seu cliente é um ser humano. Entender e se colocar no lugar das pessoas é fundamental para gerar conexão. Somente quando somos capazes de nos colocar no lugar de outra pessoa, podemos saber como e por que essa pessoa se comporta de determinada forma. É nesse exato momento que podemos criar produtos e serviços alinhados à sua necessidade, preocupação e problemas. E isso tem a ver com quem? Design Thinking. O que é o Design Thinking, Abinara? Design Thinking é feito por praticamente, né? Praticamente não, todas as marcas. Todas as marcas
Todos os negócios, eles fazem isso. Ai, Abinara, mas eu tô começando. Eu preciso? Sim, meu amor, você precisa. Você precisa já começar ali, já com o pé direito. Entender, saber. Então, o Design Thinking, ele foi o quê? Desenvolvido pela uma consultoria internacional, que é um mapa da empatia. Que ele vai ali estudar a fundo o seu negócio, com perguntas estratégicas, que vai fazer com que você possa conhecer ainda mais o seu cliente. Porque todo pensamento gera sentimento. E esse daqui é o mapa da empatia. Que nada mais é do que o quê? Ó, teu cliente aqui no meio e o que ele vê, o que ele escuta, o que ele fala e faz, quais são as dores, quais são os sonhos. São perguntas importantíssimas para que a gente possa ter ali cada vez mais afinidade, conexão. Então, o que ele vê? O que seu cliente vê? Onde que ele tá? Ele tá nas redes sociais? A gente já entendeu aí que as redes sociais hoje não é mais uma opção, é uma necessidade. Já dizia meu amigo Bill Gates, ou o seu negócio ele está no digital ou ele não existe. Mas a Binara, eu faço roupinha de crochê para bebê. Preciso estar na internet? Sim. Se você quer aumentar as suas vendas, você precisa estar. E qual é o storytelling que você vai contar? Do porquê você faz as roupinhas de crochê. Porque não é simplesmente ali só fazer. Então, quem o teu cliente escuta? Família, amigos, especialistas? O que ele fala e faz? Redes sociais, networking? Quais são as suas dores? O que impede o teu cliente hoje de comprar de você? Quais são os sonhos? O que ele realmente deseja? Porque quando a gente está com fome, a gente não está só com fome. Existem duas possibilidades aqui. Tô com fome, preciso comer para me alimentar, ou tô com vontade de comer, não sei o que, não sei o que lá. Ou quando a gente quer comprar uma roupa, por exemplo, e aí entra quem? A escuta empática. Já ouviu falar nessa expressão? O que é a escuta empática? A gente tem um péssimo hábito de escutar para responder, né? E a gente acaba não ouvindo o que realmente a gente precisa ouvir. Então, o escutar para responder, ele tá aqui, ó, no nosso raciocínio lógico. A gente foi criado para isso. Só que a escuta empática é o quê? É o ouvir para entender. É o ouvir com o coração. É o ouvir aqui, entender realmente o que é aqui, o que a pessoa ali está falando, o que ela está questionando, o porquê, né? Porque quem começa pelo porquê jamais manipula. Pelo contrário, inspira. E cada um aqui tem o seu porquê. O porquê tá numa sexta-feira à noite assistindo aula. O porquê que eu estou numa sexta-feira à noite dando aula. O porquê que você tem o seu negócio. O porquê que você acorda cedo todos os dias. Então, a escuta empática é quando a gente se coloca no lugar do outro sem julgamento. Buscando compreender não só o que é dito, mas sim ali as dores, desejos, medos, intenções. E ela entra muito de quem? Que a gente acabou de falar ali? Do nosso
mapa da empatia. Olha só como uma coisa vai levando a outra. Nossa, a Binara, eu não sabia que tinha tanta coisa quando se fala numa comunicação em vendas. Sim. Por quê? Vende mais quem pergunta mais, quem sonda mais, quem faz as perguntas certas, quem consegue dominar esse entendimento. É quem vende mais, é quem se destaca. Então, um exemplo aqui, ó, trouxe aqui, na verdade, 3 exemplos, né? Um cliente diz: acho que não é o momento de investir em imóveis. Mas por que você acha que agora não é o momento? Ah, porque a taxa Selic está altíssima. Mas hoje você paga aluguel? Sim. E o ajuste do aluguel também não está aumentando? Tá. Então você não prefere comprar o imóvel agora do que continuar alugando e pagando o imóvel para outra pessoa? Ou do que só falar assim, ah, se você acha isso, então tudo bem. Outro exemplo, a escuta rasa ali para responder. Tudo bem, qualquer coisa, estou aqui. Se você não quer, não quer. O problema é seu. Né? Ou vai para debater. Então, a escuta empática, ela pergunta: o que mais está te travando nesse momento? O que te impede de fazer esse investimento hoje? Ah, o que me impede é a taxa, tal. Então, é a conversa, é o diálogo. Porque mesmo quando você não fecha uma venda, você ganha um cliente. E aí, é isso que vai fazendo com que o nosso negócio ele prospere cada vez mais. Porque não é só fazer uma venda, é ter fãs do seu trabalho. E quando você tem fãs do seu trabalho, você nunca mais para de vender. Exemplo, né? Eu faço chup-chup. Juju, né? Cada região fala um nome, né? Geladinho, sacolé. Como que é aí na região de vocês? Manda aí no chat que depois eu quero ver. Se você faz aquilo dali tão gostoso, produto de qualidade, uma coisa higiênica, legal, mostra o processo. Quantas pessoas saem de outros lugares para ir lá comprar um determinado produto? Quantas vezes a gente não faz isso? A gente mora no bairro X, vai para o bairro Y para almoçar num restaurante que a gente gosta. Então, essa comunicação ela é eficaz quando ela escuta, quando ela encontra, né, a escuta empática, e aí ela começa o quê? Nasce uma influência positiva. Então, essa combinação, ela é muito importante. A fala com a escuta, com a postura, com a imagem. Tá vendo como a gente foi montando? Ai, Abinara, mas eu tô montando um personagem. Não, meu amor. Porque personagem não se sustenta. Se você não tem autenticidade, você não consegue ir para frente. Porque desmorona, desaba. Personagem você não sustenta. Então, empreendedores que dominam isso vendem mais, sem ser apelativo, resolve conflitos com calma, constrói uma reputação. Uma frase que eu uso bastante do mercado imobiliário, que corretor de imóveis não vive só de comissão, e vive de reputação, é indicação do seu negócio. E a gente vai ver outro exemplo disso daqui. Abinara, eu travo na hora de falar o preço. Não precisa. O que você não pode é começar pelo preço. Você tem que começar pelo quê? Pelo valor. É o valor que é gerado.
preço custa e o valor, ele o quê? Ele agrega. Então, sempre use uma estrutura para você oferecer. Então, use comparações inteligentes, que nem eu trouxe aqui. Mas isso custa menos que um café por dia. Olha que o café tá caro agora, né? Café e ovo. É um investimento único que pode gerar resultado por meses. Quando a gente usa esses trocadilhos, fica muito mais fácil. Então, o que dizer na hora de vender? Já tinha falado anteriormente. Faça perguntas estratégicas. Faça boas perguntas. Perguntas poderosas geram interesse e abrem portas. Trabalhe as objeções com inteligência. A gente falou lá na hora de conhecer o nosso consumidor. Quem é o nosso cliente? Porque não adianta eu querer vender roupinha de bebê para uma pessoa que não tem filho, que não está grávida. Ela não vai ver valor nenhum naquilo ali, ela não tem interesse nenhum naquilo ali. Então, os clientes dizem não porque tem dúvida, não porque não querem comprar. Já parou para pensar nisso? Nós mesmos, a gente vai ao shopping. Quantas vezes ali a gente, né, fala um não porque tá na dúvida? Então, se ele diz está caro, responde como o quê? Caro comparado ao quê? Porque para você ter o quê? Um parâmetro ali. Do que ele está considerando ser caro? Quem é a CTA? É o comando de ação, né? Então, nunca termine um contato sem uma CTA. Nada mais é do que o quê? Numa venda ali, né? De móveis planejados. Vamos assinar o contrato? Você tem que fazer isso. Senão você deixa o seu cliente livre. Para vendas aqui, ó, para quem trabalha com infoproduto, né? Vou te enviar um link para o pagamento agora. Para você já garantir o desconto. CTA é o quê? Comando de ação. As pessoas, nós gostamos e precisamos ser comandados. Se você não me dá nenhum comando, nada é feito. Então, por exemplo, leva agora. Né? A gente vai falar também aqui de gatilhos mentais, que entra muito também nessa parte de venda ali, né? Na veia. Então, ó, energia da comunicação, como o seu estado, ixi, eu já tô agarrando a palavra, tô com sinusite. Toda hora eu tô tentando fungar o menos o nariz possível. Como o seu estado impacta na conversão. Energia. Como você tá ali, como você se programa para isso, né? Se você tá cansado, tá ansioso, tá sem foco, o cliente sente. Prepare-se antes de vender. Respira fundo. Tá nervosa? Tá nervoso? Respira fundo. E vai pegando aqui, ó, aquilo que a gente foi comentando. Vai anotando item por item. Melhor, como que eu vou falar? Melhor exercício que tem, assim, é o da respiração. Você consegue se conectar com você mesmo. E você consegue o quê? Alinhar a sua intenção. Então, venda com quem tem certeza do impacto. É positivo. Então, venda, ela é troca. Venda, ela é imediata. Ah, mas Abinara, o meu negócio, ele é um prazo mais demorado. Não tem problema nenhum. Lembra aquilo que a gente já falou? Que às vezes você não vai vender na hora, mas você está criando o quê? Para quê? Por que a gente falou aquilo ali, ó? O que vem aqui agora? Pós-venda. Porque o pós-venda, ele também comunica.
Você pode não ter vendido para o cliente naquela hora, mas você abriu oportunidade. E para o cliente que você vendeu? Entra quem? Pós-venda. É o vender de novo. É a venda recorrente. O pós-venda, posso dizer que ele é o lead mais barato. É a venda mais barata. Porque você já tem esse cliente na carteira. Ele já comprou de você uma vez. Ele já confia em você. Ele já tem você ali. Então, encante depois da compra. Mandar uma mensagem de agradecimento, um acompanhamento personalizado, anotar ali a data do aniversário. Foi meu aniversário esses dias, né? Dia 10 de março foi meu aniversário. E aí, que o salão me mandou uma mensagem, né? Feliz aniversário, Natália! Você ganhou uma hidratação. Olha só, ganhei de presente uma hidratação. O que eu fiz? Imediatamente. Falei, ai, que legal, amei, nossa, eu tô super precisando. Pode marcar que eu vou aí fazer. Fui lá. Cheguei lá, eu fiz a hidratação que eu ganhei de presente, cortei o cabelo, fiz babyliss. Resumindo, eu fui lá, fiz a hidratação que eu ganhei e paguei por mais outros 2 serviços. Então, olha como o pós-venda, ele faz a diferença diretamente no nosso negócio. Por quê? Você se sente lembrado. E aí você indica. Tanto é que a minha amiga falou assim, ai, que tô precisando fazer uma hidratação. Eu falei, amiga, eu ganhei de presente de aniversário, fui lá no salão, fiz, adorei, super indico. Ela já foi lá. Então, é um simples como foi a experiência. O pós-venda, ele entra muito também hoje, que é muito rico, no depoimento. Qual que é o feedback do seu cliente? O que seu cliente fala ali? Esse depoimento, ele faz com que você venda para novos outros clientes. E dica bônus aqui, pra gente já indo para os finalmente, né? 5 frases que geram conexão imediata. Tum. Eu te entendo. Já atendi outros clientes assim. Esse produto pode mudar o seu jogo. Vamos fazer isso juntos? Fica tranquilo, eu tô aqui para te ajudar. Esse investimento se paga rápido. Então, trouxe aqui, né, frases aí para vários nichos para a gente adaptar. O que eu nunca passar foi. Venda é diálogo, não é monólogo. Você não está falando sozinha. E não adianta você querer fazer o melhor script da vida, porque cada cliente vai ser de um jeito. Então, não adianta você querer decorar, deixar ali tudo bonitinho, mas você consegue estudar. Você consegue estudar você consegue estudar o seu negócio, você consegue estudar o teu cliente, público-alvo e o cliente ideal, que é a persona. Porque quando você comunica com empatia, você tem intenção e clareza. Então, o cliente se sente seguro, valorizado e pronto para comprar de você. E aí você não vende apenas um produto. Você vende outros produtos, você vende outra facilidade, outra transformação, ou outra vez o mesmo produto, ou outros produtos. Então, o segredo é: fale menos de você e mais do seu cliente. No momento da venda, o teu cliente é importante. E muitas das vezes o que a gente acaba fazendo é o quê? Querer falar demais. Falar demais, falar só da gente, falar só do nosso negócio. E aí a gente não escuta, a gente não entende e a gente não consegue ter clareza na comunicação. Venda não é empurrar, venda é entregar com valor. Entenda isso, que você entende o jogo. Mas, Abinara, eu tenho vergonha de me comunicar. Eu tenho vergonha de falar em público. O cliente chega, eu travo. Vamos lá.
Não consigo fazer vídeo. Nossa, essa é a que eu mais recebo todos os dias na minha caixinha de perguntas. Todos os dias, todos os dias, todos mesmo. Que nada mais é do que o quê? Tenho vergonha. Travo. Não consigo. Sabe o que eu costumo falar? Que a gente não é atriz e não é ator para fazer o melhor vídeo. Nós somos empreendedores. Nós somos blogueirinhos do nosso negócio. Nós somos o quê? Empresários. Então calma. Então calma. Vídeo também é treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. Um exemplo prático. Primeira vez que você vai dirigir um carro. Você deixa o carro morrer. Esquece de colocar a seta. Não é mesmo? E como que é depois de algum tempo você dirigindo? Quando vê, você já tá ali, cumprimenta fulano, pega, passa a marcha, vem e vai. Então não precisa ter vergonha. Vergonha não paga conta. Ah, tô sendo chamado de blogueirinho. Blogueirinho do seu negócio. É isso. Continua. Ah, Binara, mas os outros vão falar mal de mim. Os outros é tanta gente que nem nome tem. Ai, Abinara, mas fulano vai me julgar. Vai. Sabe por quê? Porque quem julga gostaria de estar no seu lugar fazendo o que você está fazendo, mas tem vergonha. Então julga. É muito mais fácil julgar o outro. E pense, o seu negócio é inegociável. Faça por você. Faça pelo seu porquê. Lembra lá do porquê você escolheu? Lembre do seu porquê. E no dia a dia ali com o meu cliente? Quanto mais cliente você atender, melhor você vai ficar. Lembra do desafio do espelho? Fala, se comunica, use gestos, use entonação. Pega lá todas as objeções e lê essas objeções em voz alta. E ali na frente do espelho, você mesmo traz a objeção, você mesmo resolve essa objeção. E já dizia nosso amigo Chacrinha, né? Quem não se comunica, não estrumbica. E muitas das vezes a gente trava, porque não é o nosso dia a dia, não é o nosso cotidiano. Ou a gente está começando a fazer, ou a mão gela, a mão, né, o bigode sua, que eu costumo falar. Autoconfiança. Vende mais quem tem mais confiança. Então, você precisa ser a pessoa que confia em você. Você é a pessoa mais importante do seu negócio. Então, você precisa confiar em você para você passar isso adiante. E o poder da comunicação nas redes sociais? É importante? Sim, é importantíssimo. Já falei aqui essa frase. Ou o seu negócio está no digital ou ele não existe. Não é mais uma opção. Mas, Abinara, eu não sei mexer. Vamos aprender aos poucos. Olha, lembra quando saiu o WhatsApp? Né? Aquela dificuldade, ninguém sabia, era tudo novo. Hoje em dia, o que é o WhatsApp? Comum, normal. Por quê? Porque a gente usa ele todo dia. Como foi aqui a primeira aula que você assistiu? Como é a aula hoje? Igual, eu faço várias aulas, várias palestras. São todas feitas pelo Canva, não é pelo PowerPoint. Então, quando eu pego um PowerPoint, eu tenho dificuldade. Mas se eu fizer várias vezes, repetidas vezes, eu vou obter sucesso. E tá tudo bem. Mas, Abinara, eu não sou bonita. Faz que nem eu. Usa um filtro.
Mas a Binara, o meu marido, ele não gosta que eu apareço. Aí ele tem que procurar uma psicóloga. Eu brinco assim nas minhas palestras para deixar tudo muito mais prático. É legitimidade. Pega ali o jeito. Entra no Instagram todos os dias. Hoje o Instagram é uma das ferramentas mais importantes e mais completas para você divulgar. Por quê? Se você não comunica, ninguém vai saber. As pessoas, elas não são obrigadas a saber. Os seus vizinhos sabem o que vocês vendem? Sua família sabe o que você vende? Seus colegas sabem o que você vende? O que é óbvio pra gente tira o sono do nosso cliente. Entenda que o seu negócio, ele precisa, as pessoas precisam do seu negócio. E o seu negócio, ele precisa de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Pessoas compram de quem elas confiam. E as pessoas só confiam em quem elas conhecem. É essa a ordem. A gente não consegue alterar. Então entenda ali, para o seu tipo de negócio, qual que é a rede social mais favorável. E se posicione. Ai, Abinara, eu preciso estar em tudo. Quem está em tudo não está em nada. Comece com uma, pegue uma, domine ela, se posicione nela e depois vá para as outras. Senão você fica louca, perdida, perdido, não sabe o que fazer nem como fazer e acaba não fazendo nada. Lembra que a gente falou das habilidades que a gente precisa aprimorar? Então, qual vai ser seu posicionamento ali nas redes sociais? Seu comportamento de marca? Porque hoje a gente vive num mundo onde as pessoas estão se tornando marcas e as marcas estão se tornando pessoas. Magazine Luiza criou quem? Magalu. O Bradesco criou quem? A Bia. Nós somos donos do nosso próprio negócio. Mas, Abinara, eu tenho uma loja, eu tenho um comércio, eu tenho uma empresa. Ótimo! Se posicione como CEO. Rede social não é só dancinha, não é só brincadeirinha. Hoje, ela é fundamental para um negócio, né? E uma última pesquisa aqui para a gente finalizando, para validar. Foi feita uma pesquisa onde 83% dos brasileiros entram no Instagram antes de contratar um serviço ou de comprar um produto. Quem aqui faz isso, manda eu aí no chat. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Manda aí. Daqui a pouco eu vou ver tudo, hein? E quando eu pergunto nas minhas palestras, a maioria das pessoas também levanta a mão. Sabe por quê? Porque elas querem ver quem é a marca, o que ela comunica, o que ela fala, como que ela se comporta, quais são os feedbacks, os depoimentos. Lembra que a gente falou disso daqui? Antes de comprar. Qual a experiência dos outros consumidores? O que os outros consumidores estão falando da marca? E aí eu vou te contar um trem. Teu cliente vai fazer o mesmo. E quando ele entra no seu Instagram hoje, na sua rede social hoje, o que ele vê? O que ele vê? O que ele escuta? Deu para entender? E aí a gente entende que é importante a gente estar na rede social. E também é importante a gente usar quem? A persuasão. Tem um livro muito bacana que eu indico para vocês, que é... Como que chama? Nossa, fugiu agora. A Arte da Persuasão.
Muito legal esse livro, muito bacana. Ele tem várias ideias ali, vários conceitos. Ele traz um ensinamento muito legal. E tem um outro também que é Negocie como se fosse... Ai, meu Deus, e agora? Depois eu vou pedir, qualquer coisa que no final eu olho aqui na internet. São 2 livros também que eu já li e que eu super recomendo, principalmente quando a gente fala de persuasão. Por quê? Persuasão é a arte de influenciar pensamentos, comportamentos e decisões com base em emoção, lógica e conexão humana. Então, persuasão em vendas não é manipulação. Vender não é convencer. Vender é conduzir a pessoa para uma boa decisão. E aí, nessa persuasão, eu trouxe aqui os 10 principais gatilhos mentais e como a gente usar ele em vendas. Então, primeiro gatilho aqui, gatilho da reciprocidade. As pessoas se sentem inclinadas a retribuir quando elas recebem algo de valor. Então, como usar? Oferecer um conteúdo gratuito ali no Instagram, né? Um diagnóstico, uma amostra, uma dica. Ó, exemplos. Nutricionista. Vou te mandar um e-book com receitas detox para você começar. Corretor de imóveis. Te mandei 3 imóveis que não estão nos portais ainda. Esteticistas. Te mandei uma mensagem, te mandei uma massagem relaxante bônus nessa primeira sessão. Gatilho da prova social. As pessoas tendem a seguir comportamentos de outras pessoas. Se deu certo para ela, vai dar certo para mim. Que nada mais é do que o quê? O depoimento. Então, como usar? Mostrar o depoimento dos seus clientes, o que eles falam com a experiência em comprar ou te contratar. Fazer um antes e depois. Exemplos aqui, ó. Advogado, depoimento de um cliente que ganhou uma causa. Loja online, mais de 5.000 clientes satisfeitos em todo o Brasil. Gatilho da escassez, né? Quando é raro ou limitado, o desejo aumenta. Então, nichos aqui, ó. Moda, peça exclusiva, apenas 10 unidades disponíveis. Gatilho da autoridade. As pessoas confiam em quem tem autoridade. E autoridade você se constrói com o quê? Com provas, resultados, posicionamento. Então, como usar? Mostrando a experiência, conquista, certificações, números de atendimento, resultados reais. Então, aqui, sou um veterinário, formado pela USP com mais de 10 anos de atuação. Sou uma arquiteta, projetos realizados em mais de 12 cidades no Brasil. Gatilhos da antecipação. Como criar ali a expectativa para gerar desejo. Como usar, né? Algo ali que... Como a gente vai contar, na verdade, né? Ó, conte algo que foi incrível, que está vindo. Mostra os bastidores. Faça o público esperar. Então, vamos aqui para um negócio de comida. Olha o que está chegando no cardápio essa semana. Gatilho da coerência. As pessoas querem manter a imagem ali coerente com o que dizem, com o que fazem. Então, como usar? Levar o cliente a microcompromissos até ele fechar. Então, um exemplo. Vamos aqui na terapeuta. Você diz que quer melhorar a sua autoestima, certo? Essa sessão é exatamente para isso. Vamos entrar aqui no 7º gatilho, da identificação ou semelhança. Então, as pessoas confiam em quem parece com elas. A gente falou disso daqui. Tá vendo como a gente foi falando de tudo isso daqui durante a aula? Então, ó, um exemplo aqui. É um empreendedor local. Comecei com essa barraquinha na frente de casa e sei exatamente o que é começar do zero, né? Uma mentoria para mães, sou mãe solo, sei o que é conciliar filhos e carreira. Gatilho da novidade. Tudo que é novo chama atenção. Então, lance algo novo.
atualize a sua oferta, muda a embalagem, reposicione o que já existe. Exemplo aqui, ó, uma loja de cosméticos. Acabou de chegar a linha 100% vegana com vitamina C pura. Produtos físicos. Novo sabor exclusivo, por tempo limitado. E a gente vai aqui para o nono gatilho, do pertencimento. Então, as pessoas querem que você faz parte dos grupos, comunidades e causas. Então, um exemplo aqui, né? Clube de assinatura. Faça parte do clube secreto dos amantes do café. 10º, gatilho da transformação. As pessoas não compram produto, elas compram transformação. Então, mostra como a vida da pessoa vai melhorar depois que ela comprar. Exemplo aqui, ó, de estética. Você vai olhar no espelho e vai voltar a se sentir incrível. Então, eu trouxe aqui mais esses 10 gatilhos para confirmar exatamente tudo o que a gente falou. E quanto mais gatilhos usados de forma natural e autêntica, mais poderosa fica, né? A sua comunicação. Então, combine esses gatilhos, alinhe o seu posicionamento, alinhe a imagem, comunicação, que eu tenho certeza aí que o seu negócio vai ser ainda mais sucesso. Bom, é conteúdo pra caramba, Assistam, reassistam essa aula, vai dando pause, vai ali anotando, vai, né, se estimulando. Eu passei bastante conteúdo aqui, principalmente do seu desenvolvimento para melhorar a comunicação e para você multiplicar as suas vendas. E agora é colocar a mão na massa. Não adianta nada saber tudo e não colocar em prática. Que a gente acaba tendo o quê? A tal da obesidade mental. Então, vai por partes, pega essa aula aqui, vai destrinchando ela e vai fazendo item por item, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Combinado? Vamos abrir agora para perguntas. Perguntas. Vou interromper aqui o compartilhamento. Cadê? Onde que eu volto? Aqui. Perfeito. Voltei. Perguntas podem me deixando aqui no chat, ó, que eu vou olhando todas elas. Vamos lá. Cadê? Deixa eu entrar aqui. Natália, eu até vi que no chat teve uma aluna que pediu para você voltar a apresentação, para ela tirar print, mas é só explicar para todo mundo que essa palestra na semana que vem, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube do IPPE Oficial, tá, gente? Então, se você tem dúvidas dos canais do IPPE, é só entrar em contato com o número que vocês conversaram hoje para entrar nessa palestra, que os meninos encaminham o link certinho para vocês entrarem direto no nosso canal no YouTube. Lá vocês vão encontrar muitas palestras bacanas também que já aconteceram. Então, aproveitem os conteúdos, tem também workshop, tem algumas reportagens, então é um canal muito rico também, viu? Assim como o nosso Instagram, que vocês conseguem também ver as palestras que já aconteceram e depois só procurar no YouTube pelo título que está no Instagram, tá bom? Só para deixar claro, né? Perfeito! Gosto assim. E eu vou deixar aberto aqui, quem quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, a gente já consegue auxiliar aqui agora, Maria Antônia? A gente tem mais alguns minutinhos, né? Nós temos aí mais 8 minutos pela frente, gente. Fiquem à vontade para participar, tá? Eu vou até deixar claro aqui também, Natália, você já deve saber, né? No Instituto nós temos consultorias gratuitas que nós ofertamos para os alunos, né? Essas consultorias têm na modalidade presencial também, gente. Semana que vem nós teremos a semana de consultoria presencial. Como que funciona? Com agendamento prévio. Então, se você tem alguma necessidade específica, entre em contato com os consultores do IPPE, né, ali, que são os meninos que entram em contato com vocês através dos nossos números de telefone.
daquelas fotos azuis, ou mesmo que mandou para você hoje o link de acesso dessa palestra, para agendar a consultoria com o consultor que melhor vai te atender para a sua necessidade. Caso, né, não tenha mais disponível consultor específico, porque já é semana que vem, muitos horários já estão preenchidos, mas entre em contato, por quê? Porque a gente vai te dar prioridade na lista de espera para a próxima semana de consultoria presencial. Então, quem entra agora nessa lista de prioridade, a gente liga antes mesmo de divulgar, né, para os outros, a gente liga para ofertar os horários disponíveis para o próximo, ou se tiver alguma desistência para essa semana mesmo, aí nós ligamos para saber se tem disponibilidade para ir conversar com o consultor também, tá bom, gente? Nós Sensacional, eu temos não também na sabia que modalidade tinha. online, né? Oi? Eu não sabia que tinha essa Pois é. consultoria. Amei! É Já muito bom, quero né? fazer! Isso mesmo, Natália, convidadíssima. E nós temos Eu consultores, quero! gente. Para essa semana que vem, tem mais de 15 consultores. Então, são muitas especialidades, né? E muitas coisas específicas que eles são aprofundados cada um. Então, de redes sociais, dessa parte específica de Instagram, né, que engloba redes sociais, mas Sim, também tem advogado para ajudar com contratos de prestação de serviço, entre outras, né, coisas que eles ajudam, a direcionar sobre registro de marca. Então, o pessoal procura para ajustar as finanças. Aí tem gente que fala, né, Natália, igual você falou antes, de começar certo. Então, às vezes a pessoa pensa, eu não vou. Eu ouço muito dos alunos quando a gente fala de programações que tem a ver com finanças, sabe, Natália? A gente fala assim, gente, vamos fazer uma programação de finanças. E aí o pessoal fala assim, não, finanças não me interessa, não, eu ainda não comecei, eu não tô com dúvida nenhuma, não tô com problema nenhum de finanças para conversar. Vamos conversar antes de ter problema, gente? Vamos nos planejar nas finanças pessoais, vamos planejar as finanças da sua empresa. Se você já tem, antes de virar uma bola de neve, se tiver bola de neve também, a gente conversa sobre, a né? gente Você arruma também, mas, né? Exatamente. Mas se você tiver para começar, estiver ali fazendo seu planejamento inicial, mais um motivo para você conversar com alguém específico da área de finanças, de precificação de produtos e serviços, né, de gestão geral, de plano de negócio. São todos assuntos muito relevantes para o empreendimento dar certo, né? E a gente fala que as pesquisas recentes, né, Natália, você acompanha também, Eu a maioria gosto. dos Você empreendimentos. viu, né? Eu vou trazendo vários dados atualizados ali, porque eu gosto disso. Exatamente. E as pesquisas recentes, elas falam que, até pouco tempo atrás, né, as últimas pesquisas do ano passado, elas falam que a maioria dos negócios, eles não passam ali de 2 anos, né, 5 anos, poucos chegam a 5 anos de duração. E a gente quer que os negócios de vocês durem muito, por isso as empresas que investem aqui no Instituto, e a Eliane, né, que é a nossa CEO, ela pensa em todos esses detalhes. Por quê? Porque eles querem investir no empreendedorismo que ele perdure, né? Igual a Natália, que está aí com mais de 13 anos no negócio imobiliário com sucesso, né, Natália? A gente sabe que você teve muitos desafios, muitos reajustes, muitas parcerias para poder crescer o seu negócio, muitos contatos. Então, a gente quer isso para os nossos alunos também. Nós ficamos muito felizes quando eles têm sucesso e a gente sabe que quem está ali sempre presente, faz os cursos, participa das consultorias, tem sempre alinhamentos ali com a gente sabe que eles estão ali caminhando num bom caminho. Então, não precisa Se caminhar sozinho. destaca, né? Exatamente, exatamente. Você falou algo muito importante. O empreender, a gente se sente muito sozinho. Mas quando a gente conhece projetos, instituições como o IPPE, que traz ali todo o acolhimento, a orientação, é o andar junto. E a gente não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Vergonhoso é não pedir ajuda e passar por um problema sozinha. Exatamente. Então, eu adoro o projeto que vocês fazem, eu sou super fã. Eu já estive do outro lado, né? Eu já estive do outro lado, literalmente como aluna, assistindo, acompanhando. Então, é muito gratificante. Eu quero parabenizar vocês do IPPE e parabenizar todos que estão aqui. Estamos aqui em 32 pessoas numa sexta-feira à noite, que a gente já está cansado, que já está todo mundo assim
mais para lá do que para cá, né? E a gente fica cansado, a gente sabe como que é a rotina. Então, parabéns para todos vocês que estão aqui, parabéns para nós, porque somos empreendedores, empresários de muito sucesso. E eu fico muito grata de poder estar aqui hoje compartilhando. Muito obrigada mais uma vez. Nós também agradecemos, viu? Foi incrível a palestra. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, mas eu quero aproveitar já para agradecer todos os alunos presentes, como a Natália fez, né? Agradecer a participação de vocês, dizer para acompanhar, gente, acompanhe nossas redes sociais. Às vezes a gente fala com os alunos assim, sabe, Natália? Ah, teve o curso que você está pedindo agora, na semana passada. Aí o aluno fala assim, mas eu não vi. Gente, manda mensagem, nem que seja toda semana, na segunda-feira, para o pessoal que entra em contato com vocês pelo PPE, e não deixa passar, não fica com dúvida. Tem aluna que manda na segunda-feira, sim, porque às vezes não tem tanta facilidade de olhar no Instagram, mas a gente posta também, toda semana tem a gente postando no Instagram o que que vai acontecer na semana seguinte do IPPE. Então, os primeiros a verem lá, porque tem algumas temáticas que são super concorridas, né? Então, fica de olho lá. Mas tem aluno que fala assim, segunda-feira, sexta-feira, manda mensagem, o que que tem para a próxima semana? Será que é alguma coisa que eu estou interessada? O que que é? O que que vai ter de palestra por agora? Vocês podem me mandar? Então, aproveitem para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Não fiquem com vergonha. Como a professora falou, nada tem que ter vergonha, gente. A gente tem que ter vergonha de não querer aprender. Então, vocês já estão aqui com muita coragem na sexta-feira à noite buscando aprendizado. Então, vamos aproveitar as oportunidades, né? Nós É agradecemos sobre isso. muito, muito a presença de todos vocês, essa parceria, tá, Natália? Muito obrigada. Até uma próxima. Está convidadíssima também para vir com a gente, participar das programações e também das consultorias, tá? Com Vamos lá. certeza, com certeza. Conhecimento nunca é demais, a gente aprende todos os dias, e quanto mais a gente aprende, mais a gente multiplica, e é esse o sentido da vida. É isso aí, muito obrigada. Incrível. Gratidão! Ô, Ítalo, você quer falar com a gente? Ah, Quero sim. Primeiramente, né, queria agradecer você também, tá, Natália? Muito obrigado. Agradecer a todos pela presença. E antes da gente encerrar, pessoal, eu queria convidar todos aí, quem puder abrir a câmera para a gente estar registrando esse momento aí. A gente está repassando todo o material para nossos aportadores, né? Graças a eles que tudo isso é possível de forma gratuita para vocês. Isso aí ajuda eles a acreditarem cada vez mais no andamento dos nossos projetos e, consequentemente, está gerando mais e mais conteúdo de forma gratuita para todos vocês, tá? a Então, gente conto fala que com isso é muito todos aí, importante, né, Ítalo? Como o com Ítalo disse, certeza. gente, os aportadores recebem essa foto e falam assim: olha, realmente tinha gente ali assistindo, interessado. A gente sempre tira esse print no final da aula. Então, assim, são as pessoas que assistiram a aula. Nós vamos mostrar para ele que vocês estavam presentes, né? E eu Vamos quero lá? essa foto para eu postar. Isso mesmo. Professora, amei a sua palestra, maravilhosa. Obrigada, viu? Muito enriquecedora. Ah, que linda! Obrigada a você por compartilhar esse feedback. Ganhei o dia. Obrigada. De nada. Vamos lá, Bom, gente. mais alguém, Ó o pessoal, para abrir a sorriso. câmera? Vamos Todo lá? mundo Cadê aí, o vamos abrir a câmera. Gades, Rogério, Marlene? Vamos lá, pessoal. Sem Lourdes, Lúcia, vergonha. Miguel. Aí a Sheila estava abrindo. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, quando eu falar já, a gente Todo mundo registra, sorrindo. beleza? Vamos lá, um, dois, três e já. Muito obrigado, pessoal. E para a gente finalizar, né, eu queria desejar a todos também um ótimo final de noite, um excelente final de semana que está por vir, um bom descanso e fiquem com a gente, né, nas nossas próximas programações. Tem muita coisa boa acontecendo, como a Maria Antônia diz, é muito curso, é muita palestra, workshop, é cine interativo, onde a gente acaba aprendendo sobre empreendedorismo, né, de uma forma mais dinâmica, vamos dizer assim, onde a gente assiste um filme e depois acontece um debate diretamente com o professor do que foi passado de ensinamento, né, em relação ao empreendedorismo no filme, né? Então, tem muita coisa boa, muitas programações. Fiquem ligados nas consultorias também, como a Maria Antônia disse, né? É um momento muito importante para todos, é um diferencial que o PPE oferece para nossos alunos,
porque é um momento que você pode ter mais direto com o professor e mais voltado para o seu próprio negócio. Então, acredito que faz muito sentido isso, né? A gente sabe que, querendo ou não, os cursos, né, e palestras são um pouco tempo para tanto conteúdo presente dentro da sala de aula. Então, é bom ter esse momento com o professor para retirar as dúvidas, né, aprofundar mais dentro do seu próprio negócio, na sua dor. Então, fiquem ligados que tudo acontece de forma gratuita e tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vai ajudar bastante também. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais. Tchau, Até tchau. mais, Tchau, obrigada. tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, Até pessoal. mais, obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Bom fim de semana, gente. Para nós. Vou estar encerrando aqui então, tá, pessoal?